Bom, eu tô aqui para falar sobre os temas que foram abordados no terceiro bimestre. No terceiro bimestre, eu vou começar aqui abordando as leis de Newton. Nós aprendemos as três leis de Newton, sendo que a primeira é a lei da inércia, no qual diz que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento e todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que ele sofra a não ser que alguma força externa atue sobre ele. Nós temos a segunda lei, que é a lei fundamental da dinâmica, que foi passada para a gente de forma de equação. A equação que foi dada para a gente é a de força resultante. A força resultante eu vou falar dela um pouquinho mais para frente, mas por enquanto a equação é força resultante igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Nós temos a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação, na qual diz que toda ação aplicada em algum corpo, resulta numa força de mesmo valor e direção, porém num sentido contrário. A força de reação, ela não se anula, ela apenas é aplicada em um corpo diferente. E agora eu vou falar sobre as forças. Nós aprendemos sobre vários tipos de força. Eu vou começar aqui falando a definição de força. Força é basicamente toda ação que pode modificar ou deformar algum corpo, algum objeto. A gente tem primeiro a força resultante, que é a mais simples, que foi até passada na segunda lei de Newton pra gente. A força resultante ela é a soma das forças que atuam num corpo, basicamente. Quando nós temos duas forças, elas estão em sentido no mesmo sentido, a gente faz a soma delas. Nós fazemos força resultante igual a força A mais B, porque elas estão no mesmo sentido. Quando elas estão em sentido contrário, a gente faz a subtração delas, fazendo força resultante igual a menos B. Quando elas estão em sentido perpendicular, nós fazemos o sistema de fazer Pitágoras. Nós fazemos força resultante ao quadrado igual a quadrado mais B ao quadrado. Em seguida, nós temos a força normal, que é a força contrária a um esmagamento. Toda vez que nós temos um corpo no chão, esse corpo está esmagando o chão. Mas não somente o chão, qualquer superfície, eu estou dando o exemplo do chão. Quando nós temos um corpo no chão, ele está esmagando o chão. Porém, para ele não ficar sempre descendo assim, nós temos a força normal, que é a força 90 graus. Porém, não vai ser sempre 90 graus, ela vai variar de acordo com a superfície. Nós não temos equação para essa força e ela é uma força contrária ao peso. Em seguida, nós também temos a força de atrito, que é a FAT. Essa força de atrito ela é basicamente uma força contrária a um escorregamento. Quando nós temos um movimento de algum corpo, ele está escorregando, porque na superfície ela não é 100% lisa, ela tem imperfeições. E quando nós passamos o objeto nessas imperfeições, ela vai deslizando, vai escorregando. E a força de atrito ela é uma força contrária, ou seja, se nós movimentamos um corpo para frente, a força de atrito vai agir para trás, basicamente. E ela tem a equação de Φ igual a μ vezes força normal, sendo Φ a força de atrito, que vai ser medida em newtons. Nós temos o μ, que não tem unidade, porém ele tem duas divisões. Nós temos o μ cinético e o μ estático. O μ cinético é quando está em movimento e o μ estático é quando está parado. O μ cinético sempre vai ser maior do que o μ estático a propósito. Nós também temos a força normal, que vai ser em newtons também. Em seguida, nós temos o sistema de blocos, que nos foi dado em três passos. Mas eu vou explicar o que é o sistema de blocos. O sistema de blocos é basicamente quando nós temos dois corpos e um exerce uma força sobre o outro e eles entram em movimento. Basicamente é isso. No primeiro passo que nos foi dado, nós desenhamos todas as forças existentes nos blocos. Então nós pegamos o sistema, nós pegamos um bloco e desenhamos todas as forças que que atuam sobre ele. O peso, a força normal, a força e a força AB ou a força BA, dependendo de qual objeto nós estaremos analisando.
No segundo passo, nós juntamos os blocos e analisamos eles como se fosse apenas um, ou seja, nós pegamos o peso de A mais B e juntamos, fazendo AB. No terceiro, a gente analisa cada bloco individualmente com suas forças, ou seja, nós pegamos a força resultante de A, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Porém, a força resultante é basicamente força menos força de BA. E nós também temos a força B, que daria força resultante de B igual a massa de B vezes A. Porém, a força de resultante de B é a mesma coisa de força de AB, que também daria força de AB igual a massa de B vezes a aceleração. No sistema de blocos, nós temos o sistema sem atrito e o sistema com atrito. No sistema de atrito, nós fazemos a equação normal, nós analisamos os objetos e é isso, não tem muito segredo, não tem nada demais. Porém, no com atrito, entra um novo fator, que é o fator da tração. A tração, ela é a força que o A faz contrário ao B. E, por fim, nós temos trabalho. E o trabalho é basicamente toda a energia gasta para poder movimentar um objeto. Por exemplo, quando eu movimento uma cadeira, por exemplo, eu estou gastando energia, ou seja, eu estou fazendo um trabalho. No trabalho nós temos a equação que é Joule, que é o trabalho, né? Que é igual a força vezes distância. Nós também temos o trabalho quando a força ela não vem assim, ela não vem horizontal, ela não vem simples, ela vem de forma diagonal. Na forma diagonal, então, nós faremos a decomposição de vetores. Nós trabalharemos com cosseno, já que nós temos que transformar a força em horizontal. E a equação basicamente vai ficar Joule igual a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. E é isso, basicamente, toda a matéria que nos foi dada no terceiro bimestre de física. É isso.